centro de Portugal, existe uma área elevada que se distingue claramente das regiões circundantes, o maciço calcário extremanho. Integra-o o Parque Natural das Serras da Eira e Candeeiros, que além da diversidade da fauna e flora e da belíssima paisagem característica das regiões cársicas, tem locais onde a geodiversidade se revela de enorme importância. Como o seu nome indica, as rochas que o compõem são os calcários e existe uma região especial onde é possível fazer-se uma viagem de cerca de 20 milhões de anos no tempo geológico e desvendar como era a vida nesse local desde o final do Jurássico Inferior até ao Jurássico Médio. Venha connosco conhecer o Anfiteatro Natural da Fórnia de Alcaria. Entre as povoações de Alcaria e Chão das Pias, a Mãe Natureza arquitetou um cenário magnífico que constitui um dos locais mais emblemáticos do maciço calcário extremanho, a Fórnia. Neste local majestoso é possível fazer-se uma viagem no tempo e retroceder vários milhões de anos até ao período Jurássico. Nesse tempo em que a Terra era dominada pelos dinossauros, este local era o fundo de um mar de águas pouco profundas, calmas e quentes. Prova disso é a existência de fósseis de organismos marinhos, como os bivalves ou as amonites. Depois da sua morte, os restos destes animais foram-se depositando no fundo marinho. Ao longo do tempo, as camadas de sedimentos consolidaram e transformaram-se em rochas carbonatadas. As rochas mais antigas que aqui se podem encontrar estão datadas do Jurássico Inferior. Terão cerca de 190 milhões de anos e pertencem à formação de Fórnia. Esta formação aflora numa estreita faixa ao longo da impressionante escarpa de falha conhecida como Costa de Alvados, e é sobre ela que assenta o percurso pedestre em Zambojal de Alcaria. Na primavera, este local veste-se com uma flora silvestre de impressionar os sentidos. O cheiro das plantas aromáticas é intenso e por entre a vegetação rasteira descobrem-se belíssimas orquídeas como esta erva-abelha, mas também alguns endemismos como as assembleias, as arnárias ou as canafrechas. Continuando a caminhada, podem-se observar as imensas camadas de rocha sobrepostas que, tal páginas de um livro, contam uma história com cerca de 5 milhões de anos. Às vertentes da Fórnia deram o nome de Barranco do Zambojal, e este é o local tipo da formação com o mesmo nome, datada do início do Jurássico Médio.
Embora não seja fácil de detectar fósseis devido à vegetação, existe um local privilegiado para se observar e comprovar a existência neste local desses habitantes dos mares do Jurássico, o chamado Trilho das Amonites. Este magnífico anfiteatro natural tem cerca de 500 metros de diâmetro e 200 metros de altura, e as suas vertentes lembram degraus escavados na rocha, os balcões de um anfiteatro ou até bancadas de um estádio de futebol. O seu nome, Fórnia, reculé em francês, é o nome científico para um recuo pronunciado em forma de anfiteatro de uma zona baixa para dentro de um planalto calcário. Esta obra da natureza é atribuída à ação da água, que irrompe das várias insurgências dispostas de forma circular nas encostas do anfiteatro. A Gruta da Cova da Velha é das insurgências mais elevadas da Fórnia e a que apresenta maior caudal. Visitável apenas na sua parte inicial, esta gruta desenvolve-se horizontalmente ao longo de 1,5 km. De caráter temporário, as nascentes da Fórnia, que vão alimentar o ribeiro com o mesmo nome, exibem cascatas espetaculares em épocas de muita chuva, mas ficam secas no verão. Na primavera, a existência de pequenos riachos permite que os animais saciem a sua sede. A ação conjunta do frio e da neve também terão contribuído na moldagem desta obra da natureza. As cascalheiras de origem periglacial, que formam impressionantes depósitos de vertente ao longo das encostas do vale, parecem-se com cascatas de pedra e resultam dos tempos mais frios do Quaternário. As camadas sedimentares do topo da Fórnia datam também do Jurássico Médio, mas pertencem a outra formação, Chão das Pias, o mesmo nome da pequena povoação situada numa ovala do Planalto de Santo António. Aqui o caminho é feito por entre os muros de pedra e o silêncio é quebrado apenas pelos sons do vento e pelos sinos das igrejas. No final do Miocénico, há cerca de 11 milhões de anos, forças tectónicas elevaram e expuseram estas rochas, o que possibilitou que hoje as possamos observar, estudar e desvendar os segredos que elas nos contam. Os percursos da Fórnia e da sua zona circundante são ótimos para relaxar, para caminhar, passear em família, mas também para aprender muito sobre a história do nosso planeta e sobre as formas de vida na Terra. Mas este e outros locais do Parque Natural possuem ecossistemas muito frágeis que precisam de ser protegidos e acarinhados por todos nós, de modo a que possam ser apreciados também pelas gerações futuras.